preços caíram no Observador. Esta Black Friday garanta acesso a todos os conteúdos com 66% de desconto. Estava à espera de um presente? Não é Natal, mas nesta Black Friday, além do melhor preço do ano, estamos a oferecer 14 estadias em hotéis do Grupo Pacheca. Assine-os com 66% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Uma coisa que me parece muito ingênua é, por exemplo, achar que se pode escrever para mudar as opiniões dos outros. José Luís Peixoto. Vasco Graça Moura chamou-lhe um grande ficcionista e um grande prosador da língua portuguesa. Urbano Tavares Rodrigues chamou-lhe um escritor tocado pelo gênio como Saramago. E José Saramago chamou-lhe José Luís Pacheco. Mas também acertou quando disse que ele era o continuador dos escritores, uma das revelações mais surpreendentes da literatura portuguesa atual. Autor consagrado de poesia, prosa, livros infantis e de viagens, escritor e poeta com histórias para contar, José Luís Peixoto é um dos mais importantes escritores portugueses contemporâneos. Vem-nos falar do seu regresso ao romance 4 anos depois de Almoço de Domingo, em que homenageava Rui Nabeiro. Agora dá-nos A Montanha, um romance habitado por homens e mulheres de várias idades e origens que têm em comum o serem pacientes no Instituto Português de Oncologia do Porto. Vamos conhecer melhor este homem que diz que escreve para nunca esquecer quem é e de onde veio. Olá, José Luís, bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo. Olá. À Rádio Observador. É um gosto estar aqui e ser recordado desse José Luís Pacheco. Que foi a dedicatória que Salazar descreveu num livro, não foi? Verdade. Isto foi quando ganhaste o prémio Saramago mesmo? Foi nessa ocasião? Não, foi primeiramente numa dedicatória que foi feita inclusivamente antes do Prémio Nobel, foi em 1997. Não foi sabia. Em 97. Okay. Mas para mim nunca esqueci. É extraordinário. Tu mostraste-me isso. Porque tinha esse livro, que é um memorial do convento, autografado e dedicado a José Luís Pacheco, e parece que roubei o livro, não é? Exato. Muito bem. Galveias, tu és das poucas pessoas que te lembras que não, mas sabes onde estavas quando foi o 25 de Abril. Sim. Nasci em setembro, então estava justamente em Galveias, né? que é a minha terra, mas ainda estava bem protegido no ventre da minha mãe. Exatamente, há uns meses. Exato. Tu, é verdade que aos 4 anos já fazias birras com as tuas irmãs porque querias que te contassem histórias, sempre foste um homem de histórias. A minha mãe conta muito esses episódios. E na verdade os primeiros livros que me passaram pelas mãos foram quando eu ainda não sabia ler, e eram aqueles livros do Tio Patinhas e esse tipo de coisas. Sim, e que eu precisava que me lessem, não é? E aí as minhas irmãs, que são mais velhas do que eu, ou a minha mãe, eram quem li. A minha mãe costuma dizer até que para ela foi um alívio quando eu aprendi a ler, porque aí já libertaste-a dessa missão. Exato. Muito bem, o quintal de casa dos seus pais era o centro do mundo. Sim. E tu bem, lembro que nós tivemos juntos uma entrevista já há 15 anos, o tempo passa na TVI, TV24, quando saiu o teu livro, O Livro. E lembro-te de contares da importância que tinha tido as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, onde o bibliotecário, aliás, era teu dentista. É verdade. Mas que foi muito importante passava em Galveias. O senhor Dinis de Abrantes, que foi uma pessoa que inclusivamente sugeriu muitas leituras, e isso também foi importante. Há pouco estávamos a falar das minhas irmãs, agora falando do senhor Dinis, eu acho que uma coisa que acaba por ter realmente um valor extremo quando se está nesse período, digamos, de formação, é, de certa forma, ter a sorte de encontrar, chamemos entre aspas, tutores, ou seja, pessoas que aconselhem, pessoas que possam... Orientam. Sim, mentores, era essa a palavra que eu queria dizer. Mentores. Engraçado, um escritor. Exato. Enfim, mas é verdade, é uma homenagem bem feita que estamos a fazer a essas pessoas mentores, que te orientaram, digamos assim. Pessoas que pronto, surgiu antes a outra palavra, mas a que eu queria dizer era justamente mentores. Pessoas que indiquem algumas direções, que façam às vezes que saibam fazer correções de maneira a que realmente sejam aceites, e foi esse o papel que teve, não só as minhas irmãs, como também a senhora Dinis, sendo que as bibliotecas itinerantes tiveram um grande valor para mim de ser também um espaço de liberdade, onde eu tinha
livros à minha disposição e que eu podia escolher, porque eu acho que também é fundamental para quem lê o estabelecer de um contrato com o livro, ou seja, a pessoa responsabilizar-se pelo livro que vai ler e perceber que depende dela, ou também a escolha do livro depende dela, não é? Ou seja, se o livro depois não lhe agradar, se o livro não for aquilo que estava à espera, também deve olhar para si própria. Exato, e é engraçado tu dizes essa relação com o livro, é muito curioso, porque tu dizes também quando escreves um livro e o lanças, tu ficas sempre com alguma ligação ao livro, não é aquela coisa, não, nunca mais quero saber dele, não, fica sempre alguma relação contigo. Sim. Mas tu dizes, mas o livro depois é uma ferramenta nas pessoas que o vão ler. Sim. E é sempre diferente conforme o leitor, pode se transformar em tudo, uma coisa que foi ótima, uma coisa que lhe mudou a vida, uma coisa que... Claro. E é engraçado, que tem essa potencialidade, e a mesma coisa que tu escreveste, pode ser 1 milhão de coisas. E não existe um livro que funcione ou que tenha, que tenha até préstimo para toda a gente, ou seja, eu acho que é muito sensível, por exemplo, recomendar leituras, porque nem todos os livros, por mais inquestionáveis e por maior que seja a sua qualidade literária ou outras, não existe nenhum que seja absolutamente universal. Hoje vamos falar de hospitais, não há nenhum que seja um genérico. Não existe. Existem sim alguns placebos. Exato. mas assim absolutamente não é nada genérico, especial, mas olha, fez muito bem àquela pessoa. Exato. Engraçado, porque acreditou muito naquilo e pronto, olha, mudou a vida. E lá está, porque nesse caso foi provavelmente o próprio leitor que colocou ou que injetou valor naquelas palavras. O nosso contexto, não é? O contexto em que estamos. E isso também é válido. E tu próprio lês um livro agora e lês um livro daqui a 10 anos, não é? Não vai impactar da mesma maneira. És outra pessoa. E eu acho que isso também é válido e também não devemos ter pudor de falar de leituras que às vezes não estejam a quilómetros do dito cânon literário, mas que têm uma importância, não é? É engraçado falar nisso também e na questão das línguas. Tu tens livros traduzidos, José Luís, em mais de 30 línguas, incluindo, por exemplo, em árabe. Como é que é o Cemitério dos Pianos lido em árabe? Que impacto é que pode chegar a alguém do Afeganistão? É incrível pensar nisso. Ou na China. É incrível. A Coreia do Norte, já agora? Coreia do Norte, que és publicado, Coreia do Norte não tenho. Tenho um livro na Coreia do Sul, que é o livro Morreste-me, que foi o meu primeiro livro. Faz 25 anos agora. E curiosamente é um livro que também está publicado em algumas línguas pouco comuns, como estou-me a lembrar, por exemplo, do crioulo de Cabo Verde, que é uma muito impressionante. Professor de português lá. Sim, fui professor e a pessoa que acabaria por traduzir esse livro para crioulo, inclusivamente, foi uma pessoa que eu conheci nessa altura, quando fui professor lá. Mas, por exemplo, o arménio, ou seja, línguas que eu próprio também não tinha uma relação com elas e lá está, também nesse caso são os livros a viverem para lá do seu criador. Transcendente, não é? Completamente. Neste centro de interpretação, José Luís Peixoto, lá em Galveias, tens exemplares destes livros, mesmo os traduzidos lá fora? Sim. É sempre aliás, ver isto. Esse é o único lugar onde se pode encontrar um exemplar de cada um desses livros. Exato, porque eu próprio fantástico. Não tenho esses livros. Os que tinha apenas um exemplar estão lá. Mas é muito interessante também por isso, não é? E eu acho que também é até naturalmente algo que traz uma certa humildade, no sentido em que eu sinto que aquilo que eu fiz impressionante. É ultrapassado pelas circunstâncias. Até porque há uma outra coisa também importante, que é o livro que eu escrevi, todos esses livros foram escritos em português. O facto de eles estarem noutra língua também depende do trabalho de outras pessoas, nesse caso, principalmente dos tradutores. Né? Tradutor e traditório, não é? Será que são traidores ao mesmo tempo, às vezes? Sim. Não é fácil.
às vezes já me chegaram Pode ser muito complicado. Já me chegaram muitos exemplos de aspectos que são geniais na forma como resolvem certos problemas. Sim. E também alguns às vezes que são Crassos. um pouco ao lado, não é? Mas ainda assim, eu acho que é importante manter a consciência de que o texto traduzido é uma versão do texto original. Eu costumo dar o exemplo dos instrumentos musicais, em que se compõe uma melodia num determinado instrumento, mas depois se adapta para outro instrumento. E às vezes, se for uma melodia não vai ser igual. Composta em clarinete, passá-la para saxofone é até mais ou menos próximo. Se for para harpa, já é um pouco diferente. Sim. Mas se for para tambor, então é um trabalho sim, bastante pronto, que inclusivamente requer a criatividade de quem traduz. Claro. E eu acho que há línguas que realmente são mais próximas e outras que são muito facilita distantes, as coisas, claro. e que não só ao nível fonético e estrutural, mas também ao nível até das referências culturais. Exatamente, dos significados. E os próprios tradutores muitas vezes têm que lutar com isso, ou ter uma grande cultura para saber o que é que eu posso dar aos meus leitores do meu país a ideia que este autor quer transmitir. E eu, pela minha parte, incentivo sempre que tenham essa postura criativa. Sim, não seja preciso seguir a letra. Essa consciência, não é? O meu compromisso foi com a língua portuguesa. E mesmo dentro da língua portuguesa, às vezes há mal-entendidos, há diferenças. Ainda cheguei ontem do Brasil e, portanto, nesse país enorme onde se fala a nossa língua, mas onde se fala essa língua de tantas formas e com tantos vocabulários e com tantas estruturas e com tantas expressões idiomáticas, também aí há diferenças. Claro que sim. Olha, estávamos a falar de Galveias. E, por exemplo, o romance Galveias é um exemplo paradigmático, porque esse romance que está tão localizado nesse lugar que existe, acaba por ter bastante diferença se for lido, mesmo dentro de Portugal, por um leitor no Minho. Sim. Ou por uma pessoa que vive em Galveias, não é? E que conheça aquelas ruas. Exatamente. Como tu dizias, eram 1000 pessoas e todos se conheciam no meu tempo. Mas isso é normal, verdade, claro. e é natural. Uma coisa que às vezes, ou que no mundo em que vivemos me parece às vezes um pouco estranha, é a ideia de avisos em determinadas obras que possam ter aquilo que agora se traduziu do inglês como gatilhos, ou seja, coisas que despertam traumas ou o que seja. Eu acho isso muito estranho, porque na verdade não é possível determinar o que é que pode despertar traumas. Sim. Ou seja, eu estou aqui com uma garrafa de água à frente, se calhar há pessoas no mundo para quem uma garrafa de água tem um significado completamente diferente do que para mim, por terem tido alguma experiência específica, provavelmente traumática, com uma garrafa de água. E então eu sinto que efetivamente esses avisos prévios são quase impossíveis de cobrir tudo, claro. Tudo. E no caso dos livros são até contrários à própria natureza da leitura. Sim. Porque nós, quando olhamos para um objeto, para um livro enquanto objeto, e vemos aquela forma ali fechada, nós não fazemos ideia do que está lá dentro. Do mundo que lá está. E muitas vezes, e isto é até normal, imaginamos o que está lá dentro, a partir do título, a partir de alguma informação que tivemos. Mas na verdade só lendo é que nós sabemos efetivamente. Mas isso acontece quando viajamos ou assim, também vais para um país, não sabes exatamente o que podes encontrar, não é? O que não quer dizer que não tenhamos uma ideia, não tínhamos uma ideia prévia, mas também quantas vezes é que depois essa ideia é contradita pela experiência. Não é? Eu lembro de duas coisas que me fazem lembrar muito. O Tolstói, que dizia que se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. É uma ideia que eu acho linda, e tu, Galveias, é o que tu pintas. Isto, de certeza que também no Afeganistão vou achar piada e conhecer aquilo. E é incrível, como por exemplo esse romance que se chama Galveias, está traduzido em bastantes línguas asiáticas como o tailandês ou o japonês, e inclusivamente eu me apercebo
que esse conceito, apesar das suas especificidades, faz ruralidade, sentido noutros países, lugares. Também tem a sua ruralidade, com aspectos que se aproximam, aspectos que se afastam, mas isso é assim em toda a experiência humana, não é? Faz parte, não é? E também me lembro das histórias que estavas a contar por causa das traduções. Uma vez entrevistei o Carlos Ruiz Zafón, que dizia isso, eu perguntei-lhe isso, que era tradutor também, e perguntava a questão e trabalhava em guiões, em Los Angeles, portanto, a traduzir livros para filmes. Os teus livros em filmes ias gostar de ver? Ele dizia assim... é um bocado indiferente. O que me interessa são as histórias. E isso é um suporte. O suporte pode variar muito. O dia será é um chip que nos implantam na cabeça e ficamos com a história. Mas, portanto, para mim é um bocado indiferente em que língua é, em coisa é, não é? Pode ser livro, se é um CD, se é um e-reader. Porque a história é que não pode morrer e nós temos histórias para contar. E é sempre... Este teu livro da montanha são 6 histórias, mais a tua 7 e o teu pai 8. E, portanto, são muitas histórias. Essas histórias é que fazem um livro e, portanto, o suporte, depois a língua, a coisa, são pormenores. Mas eu ainda acrescentaria sempre a história de quem lê, porque essa história também acaba por estar sempre presente. Interfere. Porque as histórias que são apresentadas, seja em que livro for, são depois sempre confrontadas com essa. Nós identificamos ou não. Exatamente. Uma coisa que me parece muito ingênua é, por exemplo, achar que se pode escrever para mudar as opiniões dos outros. Na medida em que os outros confrontam-se com um determinado tema, mesmo que ele seja todo construído numa determinada perspectiva, a perspectiva de quem lê é sempre também muito marcante. Eu não creio que se possa escrever para mudar as opiniões dos outros, mas acho que há um poder na escrita que já é bastante grande e que tem muita importância, que é o trazer questões. Depois, claro, os outros vão se posicionar perante elas da forma que acharem melhor, ou não só sob um ponto de vista racional, mas até também sob um ponto de vista emocional. Mas trazer questões já é um grande poder. A parte da música, continuas hoje a ligar muito à música. Tu, quando escreves antigamente, gostavas de ouvir, e tu és muito do tempo da música pesada e tal, da adolescência e não sei o quê. É curioso como... Municipal e os programas de rádio que fazias. Essa música envelheceu um pouco. Hoje em dia gostas de escrever em silêncio, é verdade? Sim, hoje em dia gosto de escrever em silêncio. Mas sinto também que esses géneros musicais, hoje em dia, basta ir a um concerto, já não têm um público tão jovem como tinham no passado. É curioso. Mas... não sei, há muitos hábitos que se foram transformando. No passado, por exemplo, eu gostava de escrever até altas horas da noite. Hoje, nem pensar. O melhor período para mim é de manhã cedo. Inclusivamente acordo bastante cedo e já longe... Mas ainda és um bocado obsessivo nessa coisa de fica a escrever 7 horas seguidas? Sim, ainda fazes isso? Sim. Fico a escrever muito tempo seguido, principalmente... Cedo? Não funciona de manhã cedo. Não, para mim é mesmo o contrário. Até porque eu começo a preparar amanhã mentalmente na véspera. Começo logo a pensar o que é que eu vou fazer e quando acordo já estou completamente sintonizado para escrever. De antes era ao contrário, ficava à noite, sentia que de manhã ainda estava meio vazio, digamos assim. E o mesmo acontece com a música. Atualmente a música interfere muito. Então o melhor mesmo é o silêncio. Eu vou já dar este pulo para este livro, que resulta, a montanha, tinha mais coisas para te perguntar, mas eu acho que a gente vai conversar tão animadamente que interessa-nos se calhar chegar a este livro que nos interessa e que te traz hoje aqui. Mas antes, vamos fazer aqui um brevíssimo intervalo. Zé Luís, já voltamos à conversa? Vamos lá. Estamos a conversar com José Luís Peixoto sobre o seu muito aguardado regresso ao romance A Montanha. Um romance habitado por homens e mulheres de várias idades e origens que têm em comum a sua condição de pacientes no IPO do Porto. Esta é uma edição Quetzal, 4 anos depois do almoço de domingo. Foi, entretanto, lançado no IPO do Porto. Esta sexta, já dia 12 de dezembro, vai estar na Biblioteca Municipal do Eira, já agora, às 9 horas, ficam aqui a saber, no Café com Letras, onde vais voltar a lançar este livro, mais uma sessão de lançamento, com conversa com o público, tal como o almoço de domingo, este último teu de 2021, onde faz esta homenagem a Rui Nabeiro. Este também foi uma encomenda. Tu tens, no fundo, ao teu dispor, dão-te histórias de vida para trabalhar narrativamente. Isso é uma oportunidade valiosa para ti?
Na verdade, nenhum desses livros foi uma encomenda. Não foi diretamente? Não. Okay. Esses livros surgiram um pouco como oportunidades e que para mim foram muito interessantes e que eu, de certa forma, quis aproveitar à luz também daquilo que tem sido um interesse recorrente nos últimos tempos e que eu pensava que com este livro, A Montanha, que ia terminar, mas que me estou a dar conta que não vai ser assim, porque ainda é um tema que tenho muito para trabalhar e que tem que ver justamente com uma reflexão sobre a questão biográfica. Onde isso começou de uma forma mais direta... A autobiografia, tinhas um bocadinho também o José Saramago também. O romance Autobiografia foi onde mais diretamente esse tema se colocou. 2019, e o livro fala também justamente sobre isso, até porque há lá um escritor que está a tentar escrever uma biografia do José Saramago. Exato. E depois acaba por também surgir episódios da vida do José Saramago. E foi na sequência desse livro, justamente, até numa entrevista como esta, em que quando estava a falar sobre as questões da biografia e tudo isso, que o Rui Nabeiro, que estava na sua casa, ouviu e anotou o meu nome e falou com alguma pessoa, que depois acabámos por chegar à conversa. E, na altura, efetivamente, a ideia que ele tinha era a possibilidade de eu escrever uma biografia dele. Mas o meu interesse não era exatamente esse. Ele queria uma biografia romanceada. Não. E tu querias um romance biográfico. São coisas diferentes. Ele queria efetivamente uma biografia. Eu vou ser sincero, eu não me considero com capacidade para escrever uma biografia, seja de quem for. Uma biografia que seja efetivamente uma biografia. A história da vida de alguém. Da mesma maneira, embora sejam textos diferentes, que eu nunca me senti verdadeiramente capacitado para, por exemplo, escrever jornalismo. Embora eu tivesse publicado alguns textos até na imprensa, crónicas, e alguns até que tinham quase esse tom de reportagem, pendor jornalístico. Mas eu sentia que nunca eram puramente jornalísticos. E no que diz respeito à biografia, teria de ser um texto também que tivesse um compromisso com a história e que tivesse esse compromisso de imparcialidade, esse compromisso de tentar dar todas as perspectivas. E aquilo que eu penso que consigo fazer acaba por ter muito mais que ver com literatura. Sim. E por isso tem muito mais subjetividade, tem muito mais trabalho narrativo. Na Montanha nota-se isso. Quando pegas aquelas 6 vidas, há muito subjetivo. Tu dizes, isto não é uma coisa relatada da vida deles. Eu tenho aqui muito interpretação. Exato. E há um trabalho relativo, mas que eu sinto que também é honesto. Sim. Até porque ele não se afirma como a verdade histórica. A biografia, não é? Claro. Mas é uma outra coisa. E que, se nós pensarmos um pouco no cinema, por exemplo, hoje em dia é muito comum, tem existido aí aquilo que chamam em inglês biopics, exatamente. Que são esses como filmes. Do Freddie Mercury, do Elton John. Tem acontecido bastante. E que eu acho que é um trabalho muito interessante. Sim. Porque nos permite pensar aquelas vidas de uma outra forma, não é? No caso aqui principalmente no caso do livro Autobiografia e no caso deste livro A Montanha, existe inclusivamente, digamos, uma reflexão até literária. Sim. No caso do livro Almoço de Domingo, é tudo um pouco mais direto e principalmente porque aqui em Portugal é muito difícil que exista digamos, um distanciamento analítico, tendo em conta que o livro fala de Rui Nabeiro, que é uma figura muitíssimo marcante aqui. Claro. E que eu próprio, grande homem, grande empresário, não tinha consciência do impacto e da dimensão que Rui Nabeiro tinha a esse nível. Porque depois do livro ter sido publicado e de praticamente todas as apresentações que eu fiz, havia sempre um grupo de pessoas que ficava para o final que me queria contar as suas histórias pessoais com Rui Nabeiro. Porque é incrível como pessoas que tiveram uma ocasião ou duas de contacto com ele, mesmo que breves, ficaram marcadas pela personalidade, pelo que aconteceu, não é? Pelo homem que era. Sim, porque foi sempre
apesar de serem, lá está, às vezes descrições de momentos comuns, mas há sempre um detalhe que de certa forma é um pouco revelador da pessoa que o Rui Nabeiro era. E neste caso tratam-se de pessoas que não têm essa dimensão pública, e que também por isso foram bastante generosas por partilhar as suas histórias comigo, até porque isto na verdade é um alto risco, tanto para mim como para elas, porque na verdade ao se escrever sobre episódios da vida dessas pessoas, acaba por se marcar um pouco de uma forma que é muito sensível, o modo como essas memórias são vistas ou são conhecidas pelos outros, não é? E sendo que é muito importante sempre dizer que são as minhas perspectivas a partir daquilo que me foi contado. Tem a tua subjetividade. Mas é assumida, e tu falas nisso no livro. Mas eu acho que isso é um belo retrato do que é a literatura em geral. Porque a literatura muitas vezes é este jogo entre nós e os outros, em que nós tentamos dizer alguma coisa aos outros que leem, muitas vezes sobre nós, muitas vezes também há um exercício em que nos tentamos colocar no lugar dos outros. Há essa troca, não é? E enquanto a literatura for feita entre seres humanos, vai ser assim. Tenho que perguntar dar um passo atrás e já voltamos. O Rui Nabeiro gostou, ele só nos deixou, infelizmente, prematuramente, quanto a mim, há 2 anos. O livro já tinha saído há algum tempo. Ele gostou muito do resultado final. Qual foi o feedback privado dele contigo? Quando eu lhe perguntei diretamente, e fiz essa pergunta várias vezes, ele esquivou-se sempre um pouco e disse sempre... o máximo que eu consegui dele foi se eu não achasse que era capaz, eu nunca tinha o contactado e tudo isso. Dito isto, mas eu tive a oportunidade, e essas foram bastante prazerosas, de ouvi-lo a falar, por exemplo, na rádio e noutras circunstâncias. Falou do livro. Sobre o livro. Okay. E aí sim, tive, realmente... A prova que realmente sim. Eu não iria divulgar e falar disso se não fosse uma coisa que tivesse tocado especialmente. E para mim é muito interessante porque, apesar, até no caso do Rui Nabeiro, que é uma figura tão marcante, mas no caso em todos os outros casos, eu tenho consciência de que essas pessoas depois no texto são personagens. Sim. Ou seja, é claro que enquanto pessoas na sua dimensão, não é, de seres humanos, são pessoas, e isso obviamente transcende-me e eu não consigo compreender toda essa dimensão. Mas no que diz respeito ao texto, eu tenho de os trabalhar como personagens, e ao trabalhá-los como personagens tenho de escolher o que é que entra, o que é que não entra, em que proporções. É o caso do Daniel Rodrigues, por exemplo. Exato. Que nunca... Há uma fotografia muito bonita de tu a dedicares o livro, a assinar, lá no IPO. Sim. E ele, como pessoa que nunca pensou na vida vir a tornar-se personagem de um livro, que isso o marcou também. E para mim também é muito tocante, não só com ter esse encontro com essas pessoas que são pacientes do IPO e que muitas vezes ultrapassaram a doença, noutros casos convivem com ela, e também inclusivamente depois também com os familiares, não é? Porque um dos aspectos que também estava aqui presente nesta proposta era justamente honrar essas vidas e de certa forma identificar alguns elementos daquela grande pergunta que nós todos sempre colocamos nas nossas vidas, que é o sentido, não é? Porquê? Porquê que vivemos? Para que é que vivemos? Sim. Não. Mais do que isso. Porquê é que vivemos, não é? Porque, vamos ver, mais do que a doença, e esta doença que é o cancro, apesar está em negrito, está em todo o livro, aparece, ainda é uma palavra tabu, ainda é um tema tabu na nossa sociedade. E às vezes eu sinto que é até uma palavra... todas as famílias, todas as pessoas, eu acho. E é uma palavra que às vezes é até mais difícil de dizer do que a palavra morte. Embora, ironicamente, um dos problemas que as pessoas têm com a palavra cancro é por imediatamente a considerarem sinónima de morte, não é? E por isso arranjamos eufemismos, a doença prolongada. Mas ainda assim,
uma coisa é certa e também não precisa de ser muito trágica, que é a ideia de que todos vamos morrer, não é? E como tal, uma das tarefas importantes que nós temos é encontrar um sentido para a nossa vida, seja ele qual for. Sim. Viver pela nossa família, viver pela arte, viver por algum objetivo, ou algum ideal, ou alguma fé, não é? Claro. E sinto que, principalmente quando as pessoas estão numa situação em que se veem mais confrontadas com a sua finitude e com a sua fragilidade, essa ideia de sentido é muito importante. Sim. E a escrita... Passa para a frente. E a escrita depende do sentido também, não é? A escrita de um romance, de um livro, precisa de um sentido, não é? Precisa de partir de uma convicção, precisa de se dirigir a alguma coisa, preferência até inalcançável, um horizonte, uma direção, não é? Um sentido também é isso, uma direção. Exatamente. E este livro também tem um pouco esse propósito. Tenho um bocado a sensação que este livro mudou a tua vida, mudou-te. Sim, muito. Mais do que outros. Mais do que outros. Eu sinto imenso isso, é curioso. Eu não quero ser injusto com outros livros que escrevi que foram muito importantes no seu tempo, contexto, claro. Mas na verdade, neste momento, eu estou a viver um período assim de extrema realização pessoal, porque já há muito tempo que vinha a lutar com este livro. Na verdade, assim, em termos muito práticos, eu queria tê-lo publicado no ano passado, mas não fui capaz, porque não estava resolvido. E, aliás, houve muitos momentos em que eu tive dúvidas se seria capaz de terminá-lo, porque o livro, então, em certos momentos, é muito ambicioso. Sim. Pela quantidade de peças que pretende conjugar. É esta escrita fragmentada que tu usas muito, é muito da tua escrita também, não é? É verdade, eu acho que tenho uma certa vocação para a fragmentação. Exatamente. Porque não sei como os livros, as narrativas fragmentam sempre bastante, mas sinto que em certas alturas é como estar a fazer um malabarismo com uma grande quantidade de bolas, não é? Que têm de estar todas no ar, e há certos momentos em que eu me pergunto se não exagerei na quantidade de elementos. Há outra coisa que é a referência ao teu pai, o José João Serrano Peixoto, carpinteiro, que tu, claro que fazes aqui, 25 anos depois do Morreste-me, eu acho que isto também é um bocadinho a hipótese de poderes voltar, regressar literariamente a este tema. Este livro também poderia ser um bocadinho homenagem ao teu pai? Ou isto é um completamente? Não. Isto é uma catarse, foi uma catarse para ti? Também, um pouco, como dizia há pouco... isto, porque eu não conseguia falar disto há muitos anos. Um pouco como dizia antes... também durante a escrita do livro houve momentos em que eu pensei que eu estava a fechar aquele tema, mas hoje também não tenho bem a certeza. Porque afinal, não. Para mim sempre foi muito claro que esse tema esteve presente em todos os livros que eu escrevi. Obras, claro. Estávamos a falar, por exemplo, há pouco do Almoço Domingo. Há muito do meu pai no Almoço Domingo. E nos teus poemas nos poemas, diretamente. Caramba. Mesmo no Autobiografia, existe sempre essa... Claro, está sempre lá. Aqui e ali. Aqui neste livro, de uma forma muito direta. Tu vais ser sempre 5, sabes isso? Sim. Mas, de facto, aqui nota-se que há e contas aquela história deliciosa das caixinhas do doce, sim, e não sei o que é que ias guardando, e tu visitas ao IPO, neste caso em Lisboa. Sim. O meu pai trabalhava lá, e tinha ideia que às tantas tu transformas-te no teu pai. Sim. Por outro lado, tu também já és pai. Isso muda tudo? Sim, muda tudo. Eu sinto que a relação enquanto filhos que temos com os nossos pais, na verdade acaba por se transformar muito com a passagem do tempo, e acho que não há outra forma de amadurecer que não seja pela passagem do tempo, porque acaba por ser um amadurecimento pessoal que humaniza os nossos pais, porque é natural que enquanto crianças ou adolescentes os vejamos como super-humanos, ou como inumanos, se quisermos, não é? Alguém que não é deste nível, mas depois,
claro, vamos chegando à idade dos nossos pais e vamos pensando, será que ele também tinha estas dúvidas? Será que ele também tinha todos estes medos? Não é? Como é que era a tua relação com... Tu tiveste uma banda que era os hipocondríacos. Como é que é a tua relação com a doença? Tu que passaste a vida aí nos últimos anos... Nunca tinha pensado no nome da banda. Sabes que o nome da banda nós escolhemos com um dicionário da mão e uma das coisas que nos levou a usar esse nome foi sobretudo a estranheza que encontrávamos no conceito e na própria palavra. Uma série de anos foste ao hospital, portanto quase todos os dias. Mas com a doença eu comecei por ter uma relação difícil, até porque para mim foi difícil também e um pouco chocante a forma como o meu pai ficou doente e como logo a partir do momento em que foi diagnosticado, se soube e foi dito que tinha muito pouco tempo de vida. E então houve ali uns anos de rejeição dos hospitais. Mas também com a passagem do tempo essa relação se foi transformando e hoje percebo um pouco melhor o que são os hospitais e felizmente digo, acho que hoje estou preparado para estar num hospital, por exemplo, se for necessário. Tu fizeste atletismo quando eras novo, tens boa saúde, graças a Deus. Ainda faço. Ainda fazes? Boa. Corrida? Faço. Sim, já hoje corri 12 km. Boa. Olha, mas esta questão da saúde que é importante, para ti, tiveste algum susto de saúde grande na tua vida mesmo? Tive alguns, mas felizmente nunca foi nada que tivesse essa conclusão, não é? Que precisasse de mudar a minha vida e que tivesse toda esse despertar. Porque eu sinto que, no caso do cancro, aquilo que acontece verdadeiramente é um antes do diagnóstico e um depois do diagnóstico. E isso, a meu ver, acaba por trazer uma consciência que nós, na verdade, não temos até estar nessa situação. E que eu não tive, mas provavelmente algum dia irei ter, porque, como disse antes, todos nos temos de confrontar com a mortalidade. Hoje em dia, os médicos que eu tenho recebido aqui dizem muito que mesmo o cancro está muito a transformar-se, como a evolução da ciência, numa doença crónica. Muitas pessoas vão ter, se não todas, dizem eles, e a pessoa vai morrer com cancro, e não de cancro. Quer dizer, cada vez há mais tratamentos, Mas sabes, há uma coisa curiosa, e isto, pronto, para mim até é difícil, porque às vezes parece tão incrível que até me parece que as pessoas podem nem acreditar. Mas, na verdade, quando surgiu a oportunidade de escrever esse livro a partir das memórias do Rui Nabeiro, eu já tinha a intenção prévia de escrever um livro centrado numa personagem com uma idade avançada. Isto é incrível. E uma das vontades que eu tinha de escrever esse livro prendia-se com, ou uma das razões pelas quais eu tinha vontade de escrever esse livro, prendia-se com a minha ideia de que escrever um livro assim já me ia permitir ter uma aproximação à experiência de ter essa idade. Dava-te ferramentas para quando chegasse. Ou então, se eu não chegasse lá, pelo menos já tinha tido um pouco uma certa visão do que é ter essa idade. Literária, porque, na verdade, quando nós estamos a escrever um romance, temos de nos embrenhar muito naquele mundo. Exatamente. E escrever esse livro, na verdade, trouxe-me um pouco também um despertar para as pessoas mais velhas e para essas questões, não é? E para pensar que as pessoas mais velhas, com 80, 90, não são tão diferentes assim de mim, que tenho 50 neste momento, 51. E o mesmo acontece com doentes, não é? Pessoas com cancro. Porque, embora eu nunca tenha tido essa doença, sinto que hoje vejo um pouco melhor como é que é ter essa doença.
não quero com isto dizer de maneira nenhuma que eu sei como é que é Exatamente. ter... Ninguém pode dizer isso. Até porque me parece que cada pessoa tem uma experiência própria, única, própria, e não há provavelmente ninguém, nem mesmo os médicos que lidam com isso todos os dias, que saibam como é que são todas as experiências, não é? Mas a verdade é que escrever livros pelo menos nos dá a presunção de termos alguma experiência acrescida. Muito bem. A Montanha, uma edição Quetzal, aqui do José Luís Peixoto. Este último livro muito brilhante e muito cru também. Posso ser isto. Muito obrigado. São dois adjetivos que eu fico muito feliz de ouvir. Mas é verdade. E é um livro desconfortável, mas que faz bem, e é um livro também obrigatório. Pronto, eu queria acabar de dizer isto. Muito obrigado, José Luís Peixoto. Vais voltar, mas para já foi uma conversa muito, muito boa. Continua sempre a escrever, e o João e o André, teus filhos, já adultos. Também um dia, nenhum deles escreve uma palavrinha de vez em quando? Não, eles têm outras formas de expressão, mas está bem assim. Tá bem. E são leitores, que também é muito bom. Isso é muito importante. José Luís, bem-ajas, muito obrigado. Obrigado.